Aqui é a Carla do Nenê Literária e hoje eu estou com uma convidada aqui especial, é minha amiga da faculdade, Daiane. E hoje a gente vai falar sobre um filme aqui que a gente é muito fã, de Star Wars, que estreou The Last Jedi. Tira o negócio da parede. E estreou agora The Last Jedi, que a gente foi assistir no cinema e a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre o filme. Então aqui de chapeuzinho, em clima já de Natal. Natal, Star Wars sempre em dezembro, a gente já tá nesse pique e a gente tá desejando um Feliz Natal pra vocês. Já aqui o Feliz Natal pra vocês, ó. É isso. Merry Christmas! Olha que a bola tá cara. Antes de você começar a assistir esse vídeo, você precisa ter assistido ao filme, porque a gente vai comentar sobre tudo aqui. Então, se você não quer ter spoiler, se você ainda não assistiu o filme, assiste depois esse vídeo, bota pra assistir mais tarde, vai no cinema e depois volta aqui, tá? A gente viu que tava tendo muita crítica desse filme, tanto ruim quanto tanto boa. E a gente adorou. Estamos com a crítica boa. Porque foi um filme que inovou muita coisa, que quebrou vários padrões da saga. E eu acho que por isso também que as pessoas não gostaram tanto, né? Que Isso. Quebrou muito aquela nostalgia que a pessoa vai esperando uma coisa e aquela expectativa não é alcançada. E também muitas dessas pessoas foram contrárias disso. Achou que foi pouco original, não sei porquê. Eu também não entendi. Não entendi muito bem esse tipo de crítica, mas tudo bem. Bom, o primeiro comentário que a gente vai fazer aqui sobre os personagens do filme, o desenvolvimento que deram pra cada um dos personagens, que eu achei que o mais desenvolvido nesse filme foi o Paul. Porque no primeiro filme que ele aparece, no Despertar da Força, ele não tem um destaque tão grande por conta do aparecimento da Rey e do Finn, né, que são os principais. Eles tiveram mais destaque no Despertar da Força. O Finn, a Rey, Kylo Ren também, todo o drama familiar dele. E o Paul teve mais nesse filme, Isso. teve o seu momento, Teve né? seu momento. E tem algumas coisas interessantes sobre o Paul que eu li depois na internet, que fala sobre o colar que ele usa, que eu nem percebi na verdade. Também não. Mas que eu li na internet, que ele usa um colar com um anel. E esse anel é da mãe dele, uma aliança de casamento da mãe dele, que é a Shara Bey. É Shara Bey que fala? Não sei. Que lutou com a Leia na Aliança Rebelde. Ela era piloto. E o pai dele era o Cass Dameron, que foi das Forças Especiais e foi junto com o Han Solo pra batalha de Edron. Eu não esqueci o nome do planeta, mas é uma batalha lá que teve nos episódios antigos. E os pais do Paul eram parte da aliança e fizeram parte de lá junto com a Leia, com o Han Solo. Eu achei bem legal isso. Dá pra você ver, né, que tem uma história toda por trás. Sim, não tá ali aleatório. E também a gente viu o desenvolvimento da personagem da Carrie, da Leia, e ela finalmente usou a força. E aí? Cara, essa cena foi um pouco estranha, porque a gente não tá acostumado com a Leia usando a força, mas a gente sabe que ela tem esse poder dentro dela. Ela é uma Skywalker. Confirmou isso nessa cena. Sim. Foi muito emblemático. Inclusive, no universo expandido, falam que ela foi treinada para ser Jedi, só que ela decidiu não ser e optou para ser general, né? Mas ela foi... Sim, porque ela já tinha esse talento, herdou da mãe, né? E ela só, por escolha, foi general e não uma Jedi, mas ela poderia ter sido, ela foi treinada para isso, então ela tem a força, tem um treinamento Jedi nela. Isso. Então, sabendo disso, não é tão estranho ela ter usado a força. Mas pra mim a cena ficou um pouco oficial. Pra quem não cena... sabe do universo expandido, fica um pouco esquisita. Pra mim, eu que não vejo muito o universo expandido, tô tentando ver mais. Não, foi mas um pouco... pela internet também. Mas ficou... Eu sabia que poderia aparecer a Leia usando a força de alguma forma. Nessa nova trilogia poderia acontecer qualquer coisa. Mas aí ela apareceu lá no meio do espaço. Poderia ter morrido e do nada essa é uma outra coisa. Essa é uma outra coisa, porque ela usou a força, mostrou isso, que foi uma cena um pouco estranha, porque a gente estava esperando que ela morresse. Isso. Porque a Carrie, infelizmente, nos deixou no ano passado. E foi uma coisa que, assim, a gente pensou, eles devem matar ela nesse filme, matar a Leia nesse filme, e no próximo, ou no próximo até, mas ia dar uma brecha, assim, pra ela morrer no filme. E eles tiveram várias oportunidades disso e ela não morreu.
Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser agora sem a Carrie, porque inclusive você tinha até falado. Eu tinha visto em alguma crítica do YouTube que os filmes dessa nova trilogia tava focado no trio original, que seria o Han Solo, o Luke e a Leia. Então, Despertar da Força, ele foi mais focado no Han Solo, como a gente viu. E esse agora, Os Últimos Jedi, focou mais no Luke. E, por último, o último filme, o episódio 9, seria mais focado na Leia. Já que a Carrie Fisher morreu, não sabemos o que vai acontecer agora. Talvez eles botem uma computação gráfica. Mas eu achei estranho, porque eles já tinham falado que não iam colocar a computação gráfica na Carrie nesse filme. E acho que eles tinham prometido pra família dela que não queriam colocá-la no CGI. Vai ficar estranho no próximo filme, já que ela seria o principal foco do último filme. Então ia ser praticamente o filme todo CGI. Mas essa é a banana que o J.J. Abrams vai ter que segurar. Se vira aí, querido! E como a gente tá falando aqui do Luke, que é o principal foco desse filme, vamos ver qual foi a evolução do personagem dele nesse filme. Que no Despertar da Força ele só apareceu no finalzinho, né? E aí nesse desenvolveram a história toda da Rey com o primeiro encontro, logo após, segundo depois de terminou no último episódio, ele pega o sabre dele e tá. Caguei. Gente, foi muito bom. Foi uma quebra de expectativa. Sim, não, tipo, a gente esperou 2 anos pra ver o filme. Pra ver a reação, o que ele ia falar, pra no final não falar nada, tacar o sabre de luz pra trás. E nesse filme, eles criaram a evolução dessa história da Rey com o Luke. E teve uma quebra de expectativa, porque todo mundo esperava que ele voltasse, né, que ele treinasse a Rey, de certa forma ele até treinou. Foi muito breve. Nem terminou o treinamento dela, né? O que leva a algumas teorias de como ele vai terminar esse treinamento. Porque a forma como ele morreu foi muito parecida com o do Obi-Wan, por exemplo. Ele foi para a força, digamos assim. Foi até mais parecida até com do Yoda mesmo. Sim, verdade. Que ele tava cansado depois de toda aquela confusão que ele arrumou, né, com o Kylo Ren lá, ele apareceu usando a força, então ele se cansou muito e ficou esgotado. Então ele já tinha uma certa idade. Ele já tinha uma certa idade, ele não usava tanta força, porque ele ficou isolado lá no meio. A Rey fala que ele tentou se esconder da força lá. Então ele tava... Por isso que ela não sente ele quando ela usa. Isso tudo acarretou pra esse final, que ele usou uma força máxima da força pra aparecer em outra parte da galáxia, pra dar um tempo pra resistência fugir. Aí ele se cansou, teve esse desgaste e foi pra força. Foi uma cena bem emblemática. Sim. Foi muito lindo. Aquela paralelo com a cena dele. 4, né? Nossa, foi lindo. E aí fica a questão agora de como é que ele vai terminar o treinamento da Rey. Será que ele vai se tornar um fantasma da força? É bem provável. Né? Bem provável que ele apareça no episódio 9. Eu também acho muito provável essa teoria, porque eu não acredito que o Mark vá simplesmente sair da saga. Então eu acredito que ele deva voltar como um fantasma da força pra terminar o treinamento da Rey. Acho essa teoria mais provável do que uma outra que eu não entendi muito bem, de que o terceiro ensinamento dele pra Rey seria essa coisa do holograma, de como ele usou a força. Que não seria muito certo, porque ela nem viu direito como que ele utilizou. Eu não entendi. Na verdade, eu não entendi muito bem. Eu depois vou reler essa teoria. As várias teorias na internet que a gente vai buscando e vai tentando associar com o filme, mas... Algumas mais possíveis, outras não. E lá na ilha, a gente conheceu os Porgs, que estavam lá nos polêmicos. Só estão lá pra vender brinquedo. Gente, eles são muito fofos. Eles são os Ewoks da... Eles são os pombos do Star Wars. Eles são os pombos de lá, mas eles são tão fofos que você... ama eles. Você quer ter um deles no quarto e ficar olhando eles. Eles são inúteis? São. Mas assim, tem aquela parte fofinha do filme que tem também aquela parte engraçada que tem em todos os filmes de Star Wars. Não é uma coisa, não é porque virou da Disney, agora vai ficar tudo de gracinha, não tem mais essas coisas sérias de guerra. Então, assim, eu achei que foi um alívio cômico e uma coisa assim
pra ser fofinha mesmo. E eu acho que quem fala mal dos Porgs, eu acho que tem um exagero muito grande, de uma expectativa muito grande de ser como os outros filmes, de ter isso, de não ter aquilo. E eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode criticar no filme. E assim, eu amei The Last Jedi, mas teve coisas, uma coisa ou outra assim, que ficaram mal colocadas, mal aproveitadas com a Phasma. Nossa. Foi assim, Foi uma decepção. A Phasma foi uma decepção, porque todo mundo ficou falando assim, ela não teve muito desenvolvimento no Despertar da Força, mas nos últimos Jedi ela vai aparecer. A gente tinha esperança, entendeu? Que aquela desenvolvesse ela. mas cena ridícula, parece menos de um minuto, uma lutinha com um fim pra depois acabar morrendo. E foi escroto, né? Tipo, foi meio que cômico, uma parte que não era pra ser cômica. Nossa. Que o Finn chega, aparece assim, aí ela vira pra trás e vai lá e mata ela. Cara, foi muito... Não gostei. Foi um personagem que poderia ser, nossa, muito aproveitado. Todo o hype que o pessoal ficou nela, da armadura, as primeiras fotos que botaram nela na Despertar da Força, todo mundo pensou que ela ia ser uma personagem fodona, aquela personagem que ia matar todo mundo, ia ser braço direito do Kylo Ren, mas uma personagem figurante. Decepção. E outra coisa que também estão reclamando muito é sobre o Snoke, né? Que não foi desenvolvido, que não foi explicado o porquê dele estar ali, quais são as motivações dele. Enfim, eu achei que também foi um pouquinho exagerado, porque a maioria dos vilões que estão em Star Wars não tem uma motivação explicada no filme. Sim. Né? O Darth Maul mesmo. Sim, ele apareceu lá... Tá, pareceu ele vilão, só era maneiro. Sif e pronto. Essa era maneiro, eu acho que a função do Snoke também era só ser Mas maneiro. eu acho que o pessoal também reclamou um pouco disso quando soltou. Só que no Snoke o pessoal tinha um hype no Snoke. Quem é ele? Ele era quem? Darth Sidious? Alguma coisa parecida? Era Dark Plagueis, né? Algum Dark lá. Eu não vi muitas Sith. teorias sobre ele. Eu tava vendo algumas teorias. E no final não mostrou nada e ele morreu pra mim de uma forma que poderia ser muito melhor se ele tivesse pensado em outra coisa, porque ele era super forte, cara. Nas primeiras cenas ele pegava força, ele pegou o lightsaber. Como é que ele não percebeu que o ele sábio tava se falando mexendo ali? Cara, ele percebe tantas coisas e esqueceu de perceber aquilo. Ficou muito estranho. Ele tem a força a favor dele, ele é super poderoso. Como que ele não percebeu isso? Como que ele não percebeu ele falando lá que ele conseguia ver a mente do Kylo Ren? Tudo bem que ele falou que era ele viu ligar, porque eu acho que não é uma coisa muito clara. Isso, é isso que eu percebi. Mas porque mesmo ele assim, ele fala que ele vai matar o verdadeiro inimigo dele, o foi Kylo muito. Ren, né? Como que ele tinha tanta certeza que ia ser a Rey? Eu acho ele logo falou que eu acho que todos os vilões de Star Wars, eles têm esse são, problema de subestimar. A Rey fala isso pra ele quando ela chega na sala. Você subestima a mim, subestima o Skywalker e subestima o Ben. Então, agora é um momento que é o momento da Dayane aqui no vídeo. Vamos falar sobre o chip Reylo, né? E das teorias envolvendo eles. Eu não gosto tanto desse chip porque eu não acredito que eles vão ficar juntos, então nem adianta chipar. Eu acredito. Na esperança eu acho muito melhor. Não, assim, eu fui pro cinema assistir Os Últimos Jedi um pouco assim com hype menor pro caso do Reylo. Eu pensei que não ia abordar muito, mas cara, quando eu cheguei no cinema, nas próximas cenas, quando ela já tava lá na ilha do Luke, a primeira cena depois, quando ela acordava, já era com o Kylo Ren. Aí essa já criou a ligação entre eles, a ligação da força entre eles. Ali alimentou. Ali eu fiquei o filme todo com hype lá em cima. E nossa, com a cena quando ele mata o Snoke, eu queria muito ter visto isso. Você devia ter visto, porque foi lindo. Eu fui na pré-estreia eu não consegui ir nesse ano. E eu peguei uma sala que não era aquela sala muito quietinha, mas também não era aquela sala muito... A minha tava muito fraca. A minha tava média, tinha um pessoal lá gritando e tal, mas eu era aquela pessoa que gritava Ela é por escandalosa. Por todos. E nossa, nas cenas do Kylo Ren com a Rey,
Não deu, é só eu na sala. Não dá. Esse filme criou um hype, Raylo em mim. Rolou um climazinho, mas rolou eu também não sei. muito poderoso, cara. Eu não sei se foi tipo clima mesmo, a gente tá eu querendo acho botar alguma coisa assim. Não é Ou se possível. foi só uma relação, tipo, talvez eles tenham, porque falam muito da Rey ser uma Skywalker. Eu não quero que ela seja, né? Mas há as teorias de que ela seja a irmã do Kylo Ren, porque no universo expandido a Leia teve gêmeos, e eu não sei qual é a idade deles, né? Mas aí, eu conversando com um amigo, a gente pensou nela ser a filha da Leia, da Rey ser a filha da Leia, sendo que ela nasceu alguns anos depois, quando o Kylo Ren já estava indo sendo lá pra em ser treinamento com o Luke, então ela teria uns 5, 6 anos de diferença do Kylo. E talvez tipo ele tenha ido treinar quando a Leia já estivesse grávida. E aí, quando ele vai pro treinamento com o Luke, a Leia e o Han brigam. E aí o Han vai embora. Sendo que ela não deve ter falado pro Han que estava grávida. E aí ela saberia da questão do lado do Kylo Ren no treinamento, dele ter matado todas as crianças. Aí ela enviaria a Rey pra alguma parte segura do mundo, que seria pra alguém que ela confiasse. Os catadores de lixos seriam os pais dela, só que seriam Toda só as aquela pessoas história, que a Leia mandou cuidar. E aí levariam a Rey lá pra Jakku. Toda aquela história lá dos gêmeos da Padmé, separar. Tá. Só que no caso não seriam os gêmeos. Isso, mas eles iam ter que ficar separados. Mas enfim, essa é a teoria. Eu não gostaria muito por conta dela ser uma Skywalker. Eu prefiro que seja essa coisa da força poder ser manifestar em qualquer pessoa do universo da Star Wars. E aí então, você também tá com isso por causa de Rey, não é? Claro, né? Claro. Porque talvez ela lembre disso, mas ela não seja filha. Exatamente, ela pode ter sido só cuidada por essas pessoas e acredita que essas pessoas sejam os pais dela. Mas a gente não sabe, a gente vai tentar ver se no episódio 9 a gente descobre realmente a origem da Rey. Também teve muito disso que as pessoas reclamaram, que foram com a expectativa de saber a origem da Rey. Isso. E realmente souberam, né? De certa forma. Só que a gente não sabe se foi verdade essa se é uma verdade com uma outra verdade por trás, ou se é a verdade verdadeira mesmo, que ela era mesmo filha de catadores de lixo. O diretor, um dos produtores, eu não lembro quem foi, que falou que ela seria, tipo, essa informação até então é verdadeira, mas que ele não sabia se nos próximos filmes continuaria sendo verdadeira, porque eles têm muito de mudar de ideia, né? Pra mudar, ter plot twist. O Darth Vader não seria o Anakin, eram duas pessoas diferentes. E eles mudam. Eles adoram plot twist. Esse filme, no final, então, adoram. Eles gostam de deixar as coisas em aberto pra poder trabalhar em cima. Eu amei o desenvolvimento do Raylo desse filme. Eu não tava com expectativa. Chegou e, cara, aquela cena da mão dela, ela tendo essa... Foi lindo, cara. Ela tendo essa confiança em dar a mão pro Kylo pra eles tocarem, sentir a conexão da força. Aquela coisa foi muito linda, cara. E o Luke aparecendo depois, como se aquilo fosse alguma coisa terrível, que tava uma traição, ou então ela tá indo pro lado negro, ou algo do tipo. Aquilo foi ótimo. É que o Luke tinha muito medo, né? Ele demonstrou isso. Claro, ele tava com medo de falhar com ela de novo e ter dois Sith aí, porque ele falhou. Ele não teve aquela... Ele se culpa muito, ele se cobra muito. É o que o Yoda falou, né? Tipo, ele vê muito o futuro e não foca no presente. Exato. E aí leva até aquela situação que eu acho que muita gente não percebeu dos livros Jedi, que o Yoda sacaninha ele. Ele ficou assim... Ele sacaneou. É bem o jeito do Yoda, né? É bem ele. Que explodiu lá, botou raio lá, na biblioteca dos Jedi, na ilha. E aí todo mundo achando que os livros Jedi tinham sido destruídos, finalmente. Não. Tem uma cena, aparece os livros lá na gaveta, quando o Finn pega o cobertor lá pra Rose. Então... Aliás, Finn e Rose. Esse aí gente? É o contrário do chip hype que eu tive com o Raylo. Foi uma bosta, cara. Eu chipo feio. Então...
Eu shippava a Faye, cara, no Despertar da Força. Antes de ter me apegado mais com o Raylo. Porque aquelas cenas do Finn com a Rey no Despertar da Força foram fofinhas. Dá pra você se apegar. Mas aí depois fui pro mundo das fanfics. Pra ser sincera, eu prefiro que a Rey fique sozinha. Porque é o mais certo, porque se ela for mesmo uma Jedi, ela tem que ficar sozinha. Porque esse negócio de relacionamento Jedi não dá certo. A gente já viu. Já viu essa história? Já viu essa história antes. Tem um mau pressentimento sobre isso. Então, é isso. Se ela quer seguir mesmo como Jedi, então ela deve ficar sozinha. Que nem eu acho que ser a treinadora dessa nova geração de Jedi que vai chegar. Que pra quem não percebeu também, na cena final o garotinho pega lá, ele é sensível à força, eu não tinha pega a percebido vassoura. isso. Eu não percebi isso no... Ele pega a vassoura sem tocar. Então ele é sensível à força, tá lá com o anel da aliança. E é tão bonita essa cena, porque parece que a força tá ressurgindo na galáxia. Como ela sempre esteve lá, mas ela tá... É a esperança da... Acho que essa é a palavra-chave pra Star Wars. Esperança. Cara, essa cena foi muito boa, porque esse garotinho ajudou o Finn e a Rose a escapar naquele lugar dos cassinos, daquelas pessoas que ajudam com armas a Primeira Ordem. Também um plot twist aí que ajudam também a resistência. Então, eu achei esse pessoal isso, de não ter bem não tem e mal. mal. O pessoal tá lá ajudando não, financiando as armas para os dois lados. Então eles estão pensando só no dinheiro, gente. Não tem um lado, entendeu? Eles estão lá pra vender pra qualquer um que numa pedir. Numa guerra não tem bem e mal, né? Isso. Eles não, vão vender só eu sou mal, vou vender pra a Primeira Ordem. Não, eles venderam também pra... Eles veem a guerra como um negócio. Entendeu? É isso. Esse foi uma parte do filme também muito boa abordar. E, então a gente vê essa cena do garotinho ajudando o Finn e a Rose. A Rose dá aquele anel da resistência da Aliança Rebelde pra ele, e no final aquela cena dele com o anel foi lindo, cara. Como se realmente a esperança voltasse pra Star Wars, que essa guia pra uma nova franquia de filmes que vai ter, provavelmente a nova trilogia, e esse garoto pode ser um dos protagonistas. Rey tá aí pra ser uma nova mestre Jedi. Com a ajuda do Luke no Fantasma da Força. Fantasminhas lá. Eu acho que vai ter mais do que só o fantasma do Luke. Vai ter o Yoda aparecendo, talvez. Ia ser muito legal se fosse os três. O Yoda, o Anakin. Sim, o Anakin. Eu acho que o Anakin vai aparecer porque a gente já viu que o ator do Anakin, o Hayden alguma coisa. Sim. Ele foi em algumas convenções do filme. Foi uma convenção de Star Wars lá nos Estados Unidos. Ele foi. Então ele tá participando da produção do filme, alguma coisa assim. Talvez ele apareça no último episódio. Ai, bem gente. provável. Talvez ele apareça até pro Kylo Ren. Nossa, imagina! Ia ser muito bom. Por favor! Eu tô tentando ser Darth Vader que nem você, mas ai, meu aneto. Meu querido, não é você assim. vai perder o bravo, não vai ser queimado. Não faz isso. Não. É uma coisa eu também. Já vi essa história antes. Ninguém perdeu a mão nesse filme. E teve uma coisa também, que não teve nenhuma briga, nenhuma luta de sabre de luz. Não teve, tipo, sabre de luz tocando. Teve. Não teve. É verdade. Verdade. A única que quase teve foi com o Luke e o Kylo Ren, só que o Luke não dava, ele era só um holograma. É verdade, a luta do Kylo Ren com a Rey era com aqueles carinhas que não eram um sabre de luz, era aquelas armas. Nossa, agora que eu percebi. Infelizmente. Foi por isso que reclamaram tanto, né? Esse filme quebrou tudo. Mas foi bem legal essa mudança que eles trouxeram. Sim, foi bem original, eu gostei bastante.